Olá pessoal, Donald Trump ganhou a presidência dos Estados Unidos. Tem também a maioria no Supremo Tribunal, no Senado e na Casa dos Representantes. Portanto, a grande questão é, o que é que vai acontecer? Então, bora lá mais um vídeo, pessoal. Obrigado pelo vosso apoio, por continuarem desse lado. O canal continua a crescer, as minhas redes sociais estão em baixo. Fiquem atentos porque eu vou fazer umas coisas giras até ao fim deste mês e vou ter novidades para o vídeo, provavelmente, que vou lançar esta segunda-feira. Ok, então vamos lá voltar à questão de Donald Trump. É o grande momento do ano, obviamente. Donald Trump ganha a presidência e ganha com alguma folga, mas tão ou mais importante do ganhar só a presidência é Donald Trump ganha a maioria em tudo. No Senado e na Câmara dos Representantes, a maioria é republicana. O Supremo Tribunal já estava feito assim, já estava tudo muito bem pensado. Donald Trump deixou muita coisa feita há 4 anos, quando perdeu a presidência. Muita coisa feita. Agora volta e não tem oposição em lado nenhum. E isto será assim durante os próximos 2 anos, 2025 e 2026, porque, ao fim de 2 anos, teremos as eleições para 1/3 do Senado e para a totalidade da Câmara dos Representantes. E aí, Trump poderá perder alguma maioria. No entanto, uma coisa é certa. Durante os próximos 2 anos, de um ponto de vista constitucional, e eu não sou um perito na Constituição dos Estados Unidos, mas daquilo que eu sei, nos próximos 2 anos, Donald Trump não terá oposição interna no país. Porquê é que Donald Trump ganha? Epá, pessoal, isto dava um vídeo de 1 hora, eu tenho a minha opinião e no limite está errada, mas uma coisa é certa, tal como Donald Trump perdeu muito do seu eleitorado devido à questão do Covid, acho que agora também ganhou muito eleitorado devido à economia que foi praticada para se resolver o Covid, que teve grandes impactos a seguir, inflação, juros, perda de compra, desemprego, por aí fora, que não atinge toda a população, mas atinge alguma população que acaba por mudar um bocadinho, mas existem muitos outros temas que são muito políticos e não vale a pena estar a falar aqui. Aqui é focar nos investimentos. Olhando para política externa, e agora aqui as coisas começam a ser importantes de um ponto de vista económico a nível mundial. O que é que se espera, pelo menos para já, se olharmos para a postura, para os discursos de Donald Trump e também para as pessoas que estarão à volta de Donald Trump e que Donald Trump já está a anunciar como aqueles que serão a pessoa que vai ficar como secretário de Estado disto, ou daquilo, ou daquele outro. O que é que teremos aqui? Algum apoio à Rússia, ou pelo menos mais apoio à Rússia do que aquilo que existe agora. Os Estados Unidos está muito focado em apoiar a Ucrânia. Com Donald Trump isto pode equilibrar um bocadinho, de maneira a que se chegue a uma resolução de conflito, resolução essa que poderá não ser o ideal para a Ucrânia e para o seu povo. No entanto, uma coisa certa, de um ponto de vista só económico, e não olhando aqui nem para o povo ucraniano, nem para o país, para a instituição, enquanto algo soberano com o seu território por aí, portanto, não olhando para essa parte, olhando só de um ponto de vista de economia mundial, o ideal para a economia mundial é a resolução do conflito, independentemente do que é que cada um dos países, cada uma das forças, irá ceder. Outro país que também, de certeza, está, pelo menos nesta fase, bastante agradado com a vitória de Trump é Israel, que espera ter mais apoio dos Estados Unidos na sua guerra, o que não será fácil e onde Israel, em alguns momentos, está a posicionar-se de uma maneira que não deveria. Não sabemos como é que Donald Trump irá tentar resolver ou pôr um bocadinho a mão em cima deste conflito. Uma coisa certa, uma vez mais, de um ponto de vista de investimentos, que é o foco deste vídeo, aquilo que se quer é que este conflito não escale, porque um dos grandes problemas económicos que poderemos ter é se isto tudo escalar para o que está à volta, Irão e outros países por ali. E porquê? Porque muita da economia mundial passa ali naquele raio de uns quantos quilómetros, onde há muito petróleo, há muito transporte de barcos, há ali muita coisa a acontecer. E então é uma incógnita perceber como é que a administração de Trump irá tentar resolver este conflito ou não tentar resolver e deixar as coisas avançarem. A juntar a isto, temos uma Argentina que muito provavelmente, já neste momento muito focada, muito da sua economia focada em Bitcoin, é verdade, até que ponto é que a Argentina tentará uma aproximação e um apoio financeiro com os Estados Unidos, muito também focado nesta trend, né, neste novo conceito de ter a política muito mais perto destes produtos de criptomoedas. Donald Trump, algumas pessoas dizem, que poderá até ter uma pasta específica a dar a alguém para estar focado nestes assuntos de moedas digitais, criptomoedas, tokens e por aí fora. O que seria um passo muito interessante ter um representante no governo americano
nas tomadas de decisões que realmente gosta e é a favor destes conceitos financeiros que, para muita gente, ainda não faz sentido, principalmente pessoas mais conservadoras de um ponto de vista financeiro e que não querem, obviamente, ter aqui um tsunami de Bitcoin e outras coisas. Não esquecer só uma coisa. Bitcoin está neste momento a 98 mil dólares e se calhar, quando vocês virem este vídeo, já está nos 100 mil. Eu aproveito aqui para falar um bocadinho sobre o patrocinador de hoje, que é capaz de ser interessante para vocês. Pessoal, então, o patrocinador de hoje é a Launch, e a Launch o que é que faz? Faz algo que eu já tenho vindo aqui a falar, que é emprestar dinheiro a empresas que estão em países onde os empréstimos são muito altos, as empresas não se conseguem financiar, as empresas querem crescer, mas com estas plataformas que são globais, são internacionais, conseguem ter juros mais baixos e nós passamos a ser o banco que empresta a estas empresas. E aqui o conceito é, uma vez mais, muito simples. Vocês analisam a plataforma, as taxas de juros, como vocês podem ver, são bastante elevadas. Estamos a falar de uma média de 13,6% de juros ao ano. E isto é obviamente muito mais alto do que aquilo que vocês encontram num banco, por exemplo, em Portugal. O resgate a 30 dias é garantido, o que quer dizer que se algum empréstimo entrar em incumprimento ao fim de 30 dias, vocês conseguem fazer o resgate garantido. E, interessante, 0% de comissão para o vosso lado. Porquê? Porque a comissão está, obviamente, do outro lado. Estamos a falar de empréstimos onde, na grande maioria das vezes, o que é que vocês fazem? Vocês emprestam o dinheiro, vão recebendo os juros e no fim do tempo do empréstimo vocês recebem o dinheiro que vocês emprestaram, digamos assim. Eu já vos mostrei aqui outras plataformas. Aqui a Launch é muito focada em empréstimos para empresas dos países asiáticos que estão em crescimento, mas onde as taxas de juros são mesmo muito altas. Vocês podem fazer tanto investimentos manuais como auto-investimentos em que é a plataforma que vai investindo por vocês. E se repararem aqui em baixo, vocês veem o que eu estou aqui a dizer. Por exemplo, empréstimos para empresas na Indonésia, na Malásia, em alguns casos empréstimos a curto prazo, noutros casos empréstimos mais a longo prazo. Qual é que é a percentagem e, obviamente, se existe aqui alguma proteção de resgate. E se vocês repararem, ao analisarem isto, vocês têm que escolher onde é que devem investir o vosso dinheiro, pessoal. É muito importante vocês analisarem a empresa, analisarem qual é o tipo de empréstimo, analisar a taxa de juros e também uma coisa, quais é que são os prazos. Aquilo que eu gosto na Launch é que a maior parte dos prazos são bastante baixos. São empréstimos de curto prazo, quer dizer que vocês não ficam com o vosso dinheiro investido, emprestado a uma empresa durante muito tempo, como existe com outras plataformas que também dão juros muito bons, mas às vezes estamos a falar de empréstimos a 1 ano, 2 anos, aqui estamos a falar de empréstimos mais curtos. Eu deixo o link em baixo para vocês, se quiserem, inscreverem-se, é o patrocinador de hoje, mas acima de tudo, pessoal, vocês devem fazer os vossos cálculos, devem perceber como é que isto funciona, é ir com calma, diversificar um bocadinho o vosso portfólio, mas acima de tudo, fazer uma boa análise das empresas que estão aqui. Por outro lado, e isto poderá ter aqui alguma implicação, principalmente na economia mais europeia, é os Estados Unidos de Trump não apoiará, provavelmente, tanto a NATO como a administração Biden apoiou. A juntar a isto, aqui mais numa economia europeia, o dólar está a crescer, pouco, mas está a crescer em relação ao euro. Não é totalmente favorável aos Estados Unidos que o dólar cresça muito em relação ao euro. Os Estados Unidos, a Fed, tentarão criar aqui um equilíbrio. Mas a verdade é que o dólar subiu ligeiramente em relação ao euro, depois reduziu um bocadinho, mas ao longo do tempo, nos próximos se calhar 2 anos, se tivermos realmente um governo americano muito focado em criação de novas fábricas para produção de energia, automatização, criptomoedas e muitas outras coisas que depois vai tudo afunilar num país muito mais produtivo, numa inteligência artificial muito mais forte, poderemos ter o dólar a subir mais um bocadinho, mas volto a dizer, eu não olho muito para isto, porque também não é do interesse dos Estados Unidos ter uma moeda assim tão forte por comparação com o euro. Quem é que está preocupado no meio disto tudo? O Irão. Portanto, voltando à situação do Médio Oriente, o Irão é quem está mais preocupado. Porquê? Porque existem N países ali à volta que estão a tentar perceber o que é que está a acontecer com Israel, o que é que Israel vai realmente fazer com a faixa de Gaza e depois com o resto da Palestina. Irão está ali a ver alguns conflitos, alguns atritos, alguns deles até baixaram o mercado quando houve a ameaça de haver mais qualquer coisa entre Irão e Israel. Quando existirem novas ameaças, o mercado voltará a descer. Pode descer por alguns dias. Não será para descer tipo uma queda brutal, a menos que o conflito escale muito, o que neste momento acredito que não aconteça. Porquê?
porque os Estados Unidos de Trump, apesar de tudo, dará um apoio muito mais forte a Israel, o que faz com que os outros países ali à volta olhem agora para as coisas de outra forma. Algo que é muito interessante, e aqui é um caso mesmo muito importante para os vídeos que eu também vou fazendo aqui no canal, em que eu tenho falado muito de semicondutores, fábricas de chips e por aí fora. Taiwan é o paraíso dos chips, digamos assim. Eles criam uma enormidade de chips que são vendidos em todo o mundo. A China tem o problema, entre aspas, com Taiwan, de ainda ninguém bem percebeu quando é que a China tentará pôr a mão em Taiwan e ficar com aquilo, se é que a China tem realmente um interesse sobre isso. Porque existem aqui interesses económicos e políticos da China estar muito próxima e estar sempre perto de uma sombra de uma ameaça, mas pôr realmente a mão e englobar Taiwan é outra questão. No entanto, Trump não apoiará tanto Taiwan como a administração Biden e a administração Obama antes o fizeram. Porquê? Porque Trump aquilo que quer é não depender dos chips também de Taiwan. Trump quer os chips a serem fabricados nos Estados Unidos ou, no limite, um bocadinho na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. E por isso é que, quando Trump ganhou, as empresas que ganharam mais foram as empresas de chips que estão muito conectadas com os Estados Unidos. E por isso é que outras empresas, e eu falei aqui sobre isso no vídeo que consegui fazer a seguir às eleições, depois de ter estado 2 semanas completamente fora do radar aqui no canal devido a problemas que eu tive, a verdade é que as empresas mais asiáticas e até algumas europeias de chips não cresceram tanto. E quando estou a falar aqui de chips, não estou a falar só da produção do chip em si. Estou a falar das empresas que tratam dos materiais para os chips, das empresas que fazem as máquinas que fazem os chips. Todas essas empresas asiáticas não subiram, algumas até desceram. No entanto, as mais americanas, ou 100% americanas, subiram bastante. O que é que também poderá não ganhar a curto prazo? As farmacêuticas, que vão ter aqui alguns problemas com as tarifas que Trump quer implementar. Porquê? Porque existem muitas matérias-primas das farmacêuticas americanas que não vêm dos Estados Unidos, vêm de fora. China, Ásia e por aí. Existe muita coisa mesmo. E então as farmacêuticas poderão ter aqui algum problema. A juntar a isto, não esquecer que Donald Trump nunca foi muito a favor das farmacêuticas e, se for a favor de um grande desenvolvimento de inteligência artificial na área da saúde, algumas destas farmacêuticas poderão perder aqui algum peso ou alguma margem de manobra, não só na sua operação, mas na sua logística e também, obviamente, no seu desenvolvimento. Mas, apesar de tudo, eu acho que as farmacêuticas a longo prazo continuarão a subir, tal como as grandes empresas que não são farmacêuticas puras e duras, mas que estão a criar software de inteligência artificial para ajudar na saúde. Essas, para mim, irão crescer bastante nos próximos anos. As farmacêuticas irão crescer, mas é preciso ter cuidado, porque principalmente nos próximos 2 anos, com as tarifas, vai ser preciso adaptar. O mesmo com as empresas de energias renováveis, as energias verdes. Também essas terão aqui que se adaptar um bocadinho àquilo que Donald Trump quer fazer. Por contrário, as empresas petrolíferas de energia e de gás provavelmente vão ganhar aqui um bocadinho. E a verdade é que Trump ganha e as petrolíferas sobem. As outras empresas de energia, para já, estão ali e algumas até estão a descer. Uma vez mais, acredito que a longo prazo irão subir e será bom para estas empresas, porque nós vamos precisar de muita energia e estas empresas vão encontrar o seu caminho. Aquilo que se antevê são mais dificuldades, antevendo-se mais dificuldades. O mercado retrai-se e sai um bocadinho à espera de ver quais é que são as empresas que realmente conseguem adaptar-se a toda uma logística nova, a toda uma operação nova e também a estas tarifas que Trump quer implementar. Aqui só um ponto, aqui a meio do vídeo, para vos dizer uma coisa. Tudo isto que o mercado está neste momento a fazer é especular aquilo que Donald Trump disse que iria fazer. No entanto, é preciso ter alguma noção de que é praticamente impossível Donald Trump fazer tudo aquilo que disse que ia fazer. E ainda mais impossível é prever onde é que estará o estado da tecnologia e da inteligência artificial daqui a 2, 3 anos. O mundo estará muito diferente, mesmo que para o consumidor final como nós pouca coisa mude. Mas de um ponto de vista industrial, de um ponto de vista de coleção de dados, de manipulação de dados e por aí fora, o mundo vai mudar bastante. Portanto, Donald Trump, aquilo que está a fazer, e bem, é juntar-se com pessoas que realmente percebem destes temas e essas pessoas terão, obviamente, um grande poder e uma grande influência. Olhemos agora aqui só um bocadinho para a Europa. A Alemanha está numa transição política e terá esta mudança política no início do próximo ano. Eleições, o atual governo a tentar empurrar o máximo as eleições para a frente para ter aqui alguma capacidade
de mudar também a sua imagem. Não nos podemos esquecer de uma coisa, neste momento a segunda maior força política na Alemanha é a extrema-direita e todos nós sabemos a história que a extrema-direita tem na Alemanha. O que não quer dizer que se repita, mas uma vez mais os mercados vão antecipar uma possibilidade de grande problema na Europa. Temos grandes forças na Alemanha a aparecer a dizer que a Alemanha tem que sair da Europa. Isto vai abalar a coisa, tal como quando o Reino Unido saiu, também abalou. Portanto, a economia europeia tem aqui alguns desafios pela frente nos próximos meses. Não esquecer que a Alemanha terá agora, em 2024, o seu segundo ano consecutivo em negativo. Portanto, é um país que não consegue crescer. 2023 foi negativo, 2024 vai ser negativo. Provavelmente o próximo chanceler será Merz, e Merz é uma pessoa que domina muito a economia. E é este o grande ponto, é a economia alemã. A economia alemã é a mais poderosa da Europa, mas não está a crescer. O que é um problema para a Alemanha, mas também é um problema para todos os países que estão à volta, incluindo Portugal. Último ponto. China vai para o terceiro resgate consecutivo para conseguir galvanizar a sua economia. A China, é preciso pôr aqui 2 pontos em cima da mesa, claros. Primeiro, a China está a passar por dificuldades, está a crescer muito menos do que aquilo que queria crescer. No entanto, mesmo assim, a China está a crescer muito, mas mesmo muito mais do que os países na Europa. Estou a falar-vos, por exemplo, de uma Alemanha que está em negativos, uma China já vai no terceiro resgate financeiro, no entanto, a China está a crescer acima dos 5%. A grande questão aqui é que a China, devido a toda uma história, a toda uma política, nos últimos 10, 15 anos, cresceu sempre acima de 6% e a grande maioria das vezes acima de 10%. Este crescimento, obviamente, não é sustentável. A questão aqui que se impõe é até que ponto é que a China consegue ser forte nos próximos 2, 3 anos, que serão anos muito importantes de um ponto de vista tecnológico. Porquê? Estamos a chegar a momentos muito importantes no desenvolvimento da inteligência artificial e que irão, de certeza absoluta, definir muito do que será o mapa político dos próximos anos. E a China não quer ficar para trás. Não esquecer, a China, de há 3, 4 anos para cá, é o país com mais patentes tecnológicas todos os anos. E por causa disso, e dessa ameaça e dessa influência na parte tecnológica, na capacidade que a China tem de vender e vender mais barato do que os países ocidentais, e na dependência que teremos da China nos próximos anos, se isto continuar no caminho que tem sido feito nos últimos 20 anos, porque nós cada vez estamos mais dependentes deles, aquilo que a Europa está a fazer é criar aqui umas coisitas, mas acima de tudo meter taxas em cima, o que a longo prazo não resolve grande coisa. O que os Estados Unidos de Trump provavelmente tentará fazer, ou pelo menos foi aquilo que ele disse, é não, isto não é só uma questão de tarifas e de taxas. Vamos fazer isto para o curto prazo, mas a longo prazo o que nós temos que fazer é que a criação esteja deste lado. As grandes empresas, as grandes indústrias e os grandes desenvolvimentos, as grandes investigações terão que voltar aos Estados Unidos. Porque há muitos setores de negócio que nós lidamos com eles todos os dias que estão enraizados na China e as marcas vão lá buscar, têm lá as suas fábricas e por aí fora. E isso terá que acabar mais cedo ou mais tarde e Trump quer acabar já. Então a China, não querendo depender disso, não querendo perder a sua economia e tendo neste momento um grande problema de bolha imobiliária, vai para o seu terceiro resgate. Eu acredito que a China continuará a ser um portento. Só não vai crescer à velocidade que estava a crescer? Não. Até que ponto é que isso vai impactar com a economia mundial? Pode impactar um bocadinho ou não, vai depender do que se conseguir criar deste lado do mundo. Se conseguir criar muita coisa deste lado do mundo, a China terá que gerir de outra forma os dólares que tem, a dívida americana que tem, tudo aquilo que são as suas fábricas e muitas outras coisas. Para já, onde é que tem que estar o nosso foco? Em ver como é que os mercados estão a reagir à expectativa e à especulação do que Donald Trump, e aqui quando estou a dizer Donald Trump, estou a dizer toda a administração que ele vai criar à sua volta. Uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde o mercado irá corrigir. Quando corrigir, temos que estar preparados. E é muito daquilo que eu vou falando aqui e também no meu Discord Premium. Eu deixo o link em baixo para tu poderes entrar. É preparar-nos para isso, para que quando esse momento chegar, então aí utilizamos a nossa sorte e compramos em saldo. Mas até lá, também irmos surfando esta onda, que até agora está a ser bastante positiva. Pessoal, eu vou continuar com estes vídeos. Eu hoje não aprofundei muito, dei uma visão mais macro. A partir de agora vou começar a aprofundar as coisas. Fiquem atentos àquilo que eu vos vou dizer nos próximos dias aqui no canal. Há coisas muito interessantes que vou começar a fazer na próxima semana.
Fiquem atentos às minhas redes sociais porque há mesmo coisas fixes. Espero que esteja tudo no verde no vosso portfólio desse lado, pessoal. Grande abraço. Até à próxima.